Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, tá? Sobre uma classe de ativo muito importante. Além disso, eu estou aqui com um convidado especial, o Jonathan Camargo, também educador financeiro e fundador do blog London Capital. Eu te aproveito a fazer um convite, se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite esse momento, clique nesse botão vermelhinho logo aqui abaixo da sua tela e torne-se um seguidor. Aproveite também e conheça o canal da London Capital, siga o blog do Jonathan também, tá? Que vai nos ajudar aqui nesse vídeo. Hoje então falaremos sobre os fundos multimercados, tá? Uma classe de ativo extremamente valiosa para o investidor. Eu adoro fundos multimercados. A gente vai fazer uma espécie de debate, né? Um bate-papo entre eu, o Daniel e o Jonathan, onde nós exploraremos diversas características, diversos fundamentos dessa classe de ativo e tentaremos trazer para você, nosso seguidor, o máximo de informação possível sobre os fundos multimercado, ok? Bom, isso é muito legal, até quero fazer um adendo, Danilo, obrigado por essa introdução, obrigado, Jonathan, por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês. O que eu penso? Primeiro, no mercado financeiro, assim como na medicina, não existe certo ou errado. Não sei se o Jonathan e o Danilo concordam comigo. Perfeito, lógico. Então, de repente, ouvir uma opinião de fora é interessante. Porque o nosso intuito aqui no Caminho para a Riqueza é trazer informação de conteúdo para ajudar os nossos investidores, nossos seguidores a trilharem, né, essa prosperidade financeira. Então, não necessariamente a gente vai concordar em tudo. E é exatamente essa dinâmica que a gente quer trazer aqui, um bate-papo, e ver o que a gente concorda, qual a opinião, o que você pensa disso, o que você está fazendo dali. Enfim, vamos ver o que vira. Inclusive pode haver algumas divergências aqui, né? É um bate-papo mesmo, ao vivo. Então, acreditem ou não, a gente também não estudou antes, hein? A gente não se preparou, então vamos ver o que vai virar. Tem no máximo umas linhas ali pra gente saber o que a gente vai conversar hoje. Olha lá. Então, Daniel, conta pra gente o que são os fundos multimercados e quais as principais características dessa classe de ativos. Perfeito. O fundo multimercado, para mim, não diz nada. E eu não gosto dessa nomenclatura multimercado. Mas quem sou eu para gostar ou não? Ela existe e ponto final. É uma definição da Anbima e da CVM. Enfim, ela está lá. Mas o que quer dizer isso multimercado? Acontece que existem diversas classes de ativos, da mais conservadora à mais arriscada. Por exemplo, conservadora é tudo que é pós-fixado, que segue o CDI. Depois você tem taxa pré-fixada, começa a ser moderado, enfim, bolsa é muito agressiva, assim como o câmbio. E no fundo multimercado, o gestor é livre para comprar ativos do mais conservador ao mais arriscado, inclusive tudo isso junto. Então tem fundo multimercado que você bate o olho e sabe que ele é super conservador. Tem outros que você bate o olho, um fundo multimercado long biased. Você sabe que isso aí é um fundo de ação, super arriscado. Um fundo multimercado crédito privado é um fundo moderado. O risco é de crédito, mas como é extremamente pulverizado, você jamais vai perder dinheiro. Ele pode render um pouco mais, um pouco menos. E tem fundo que você, o chamado multigestor ou multiclasse, você não faz a menor ideia. Esse tudo pode acontecer. Então a nomenclatura multimercado muitas vezes assusta o investidor. Opa, o investidor conservador olha e fala, esse fundo tem mais risco. Isso não é verdade definitivamente. Então, multimercado, você tem que ver a subclasse. Ele é um referenciado, é um crédito privado, é um fundo bolsa, é um fundo macro, é um fundo quant. E aí sim, você tem uma dimensão melhor do risco desse fundo e o que tem ali dentro. Mas, resumindo, multimercado pode ser absolutamente qualquer coisa. Eu acho que o ponto principal disso tudo, né, é a falta de conhecimento mesmo, né? É a falta de educação financeira, de entender o que realmente é um multimercado. Perfeito. Porque surgiu-se um mito de que renda fixa é conservador, ações é agressivo, e multimercado é alguma coisa que também é moderado para agressivo, mas na verdade por ser multimercado ou vários mercados, existe a possibilidade de ser ultra conservador ou ultra agressivo. Então você tem que realmente entender mais a fundo para ficar muito mais claro o que é realmente esse fundo. Inclusive uma outra coisa bem legal é que quando você pega fundos de grandes fortunas, fundos exclusivos, etc e tal, normalmente eles são feitos em cima de fundos multimercados. Por quê?
Porque os grandes gestores eles vão acabar utilizando esse fundo para não ter como que eu posso dizer, uma trava legislatória sobre o que ele pode investir. Então, essa é uma das possibilidades para o gestor, normalmente, de grandes fortunas, utilizar o multimercado ao invés de utilizar um fundo só de ações ou só de renda fixa. Perfeito. E complementando, no exterior, né, essa nomenclatura multimercado é hedge fund, né? Lá fora é chamado de hedge fund, que tem nada a ver com multimercado. Né? Hedge fund quer dizer qualquer coisa, mas que não seja um multimercado. Na verdade, seria um fundo com proteção, né? Seria algo assim, se você traduzir hedge fund para o português. E até aproveitando o gancho do Jonathan, muito bem colocado, o banco ele criou esse estigma de você tem aqui a fração conservadora é a renda fixa e a fração agressiva é o multimercado. Pelo amor, isso não existe. Esquece isso. Depende do multimercado. Muito pelo contrário, a gente vai comentar sobre vantagens e desvantagens, e logo antes dessa gravação eu estava até brincando aqui. Gente, eu não vejo desvantagem. E aí eu até achei uma que eu vou comentar daqui a pouco. Mas então, no banco tem esse estigma de multimercado tem risco. Definitivamente não necessariamente, e pelo contrário. É uma classe de fundo onde o gestor está mais livre para migrar de uma classe de ativo para outra se convir. Então, de repente, é até mais interessante. Em períodos de volatilidade, né, na verdade, isso seria uma vantagem e não uma desvantagem. Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, podemos falar agora um pouco disso mesmo, das vantagens dos fundos multimercado em relação a outras classes de ativos. Perfeito. Eu começo, Jonathan? Pode começar, por favor. Então, vamos lá. Vantagens eu vejo inúmeras, a gente já comentou algumas. Primeiro, imagina, um fundo ação, ele só vai performar se a bolsa performar. Ponto. Já um fundo multimercado, ele pode estar em renda fixa, pode estar em ação, pode estar em juros em câmbio. Só isso já tem uma vantagem. Opa, se bolsa não está legal, eu posso ficar fora da bolsa, trabalhar com juros, trabalhar com câmbio. Se tudo isso está muito ruim, eu posso não fazer nada disso, eu posso migrar para a renda fixa se for um multigestor, né? Um fundo que tenha essa liberdade para atuar. Porque na subclasse do multimercado, ele vai te mostrar se ele pode fazer tudo isso ou não. A rentabilidade dos fundos multimercado normalmente são bastante superior àquela dos títulos bancários tradicionais, né? Como o CDB, a LCI, a LCA. Enfim, outra vantagem que eu diria do fundo multimercado é que ele dá uma rentabilidade superior aos tradicionais títulos bancários e dá muito mais flexibilidade. Ou seja, um fundo multimercado que vai te render aproximadamente 120%, 125% do CDI, com prazo, né, de carência, ou seja, um prazo de resgate de 30 ou 45 dias, é totalmente trivial. Enquanto que nos títulos públicos ou nos títulos bancários, para você ter essa mesma rentabilidade... O que é difícil. O que é bastante difícil, né? Hoje não se vê, com a Selic lá embaixo, não se vê títulos bancários, né, e nem títulos públicos remunerando o investidor da mesma maneira que os multimercados. E ainda você tem um período de carência muito mais longo, 3, 4, até 5 anos, né? Para ter essa mesma rentabilidade dos fundos multimercado. Maravilha. Então acho que essa seria outra vantagem. E outra vantagem que eu pelo menos considero, que pode ser um pouco, né, talvez vocês não concordem, mas eu vejo até como uma questão do risco. Porque, por exemplo, imagina que nós estamos num cenário que os juros tendem a cair. Obviamente, o gestor ou vai ficar vendido em juros ou simplesmente não vai operar juros. Ele vai operar moedas, bolsa, outro tipo de ativo. Então, essa flexibilidade dá mais segurança, não importa qual o cenário macroeconômico, não importa qual o rumo do mercado, o gestor sempre terá uma alternativa, né, para buscar uma boa rentabilidade para o investidor. Eu acho que tem um outro ponto interessante de colocar quando a gente fala de fundos multimercados, e principalmente de casas independentes, é que se a gente comparar talvez aí com um restaurante, o cara que é um bom chefe de cozinha, o cara não vai estar no McDonald's, não vai estar no Burger King. O cara vai abrir o restaurante próprio dele. Exatamente a mesma coisa acontece com os bons gestores.
Os caras acabam indo para criar sua própria gestora, por quê? Porque eles são bons o suficiente para isso e levar dinheiro para a gestora dele. E esses caras normalmente entregam bastante resultado no médio e longo prazo. Então, assim, quem pensa em investir num fundo multimercado tem que pensar que a grande vantagem dele vem no médio e longo prazo. Não é um fundo para curto prazo. Não é um fundo para você pensar em um ano. É um fundo para você pensar de um ano para frente. Então, assim, não adianta criar esse misticismo de eles só são interessantes na queda dos juros. Não, muito pelo contrário. Eles são interessantes de um ano para frente, mas que você tenha essa noção. Durante a queda dos juros faz total sentido, mas se tiver longo prazo aí nessa tua estratégia, faz muito mais sentido ainda. Muito bem colocado, concordo. Concordo também. Bom, desvantagem. Vocês veem alguma desvantagem nesse sentido? Então, eu pensei e encontrei uma. Eu acho que a desvantagem para nós profissionais não existe nenhuma. Para o cliente existe, que é exatamente não saber. Tá bom, Daniel, você falou que o multimercado ele pode ser do mais conservador ao mais agressivo. Aí lá no banco tem uma reguinha assim que é conservador, moderado, ela sempre está ali no meio do caminho e você fala, qual o risco, qual o caminho disso aqui? Tem ação ou não tem? Eu não quero ação. É só renda fixa? Tem câmbio? O que é isso aqui? Então eu acho que a desvantagem é exatamente, são duas, né? É esse estigma dos bancos de considerar o multimercado mais arriscado quando de fato não são. Você tem multimercados super conservadores e com liquidez diária, tá? Então o Jonathan acertadamente colocou o multimercado tem que ser olhado para longo prazo quando for um multi de média ou alta volatilidade. Um multimercado de baixa volatilidade pode servir como a sua reserva de emergência e de liquidez. Sim, assim como o Tesouro Selic, por exemplo, e vai te entregar mais retorno. Então talvez essa dificuldade de o cliente, não o profissional, saber o que é o que, talvez seja a grande desvantagem do multimercado. Mas aí ele pode contar, né, com o assessor dele, que vai, exatamente. Vai estudar com um profissional. Por isso eu falei que para nós eu não vejo desvantagem, eu só vejo vantagem. Pro leigo no assunto, a desvantagem é entender. Porque se ele enxergar a renda fixa, ele fala, opa, aqui eu vou ganhar pouco, mas é tranquilo. Se ele vê ações, ele sabe, isso aqui eu vou ganhar muito, mas é arriscado. Quando ele vê multimercado, e agora? Ele não sabe. A gente, por que a gente sabe? A gente é mais inteligente, mais esperto? Não. A gente lida com isso, a gente conversa com as gestoras todo dia, então a gente sabe um multimercado, opa, qual o multimercado? É um multimercado crédito? É um crédito privado? Crédito estruturado? Macro? Ações? Quant? Que subclasse de multi? Quando a gente vê isso, a gente já sabe, opa, um multimercado inflação performa quando o juro cai. Será que ele vai continuar performando quando os juros estão baixos? Inclusive isso é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Isso é uma porque pegadinha. O banco ele vai te mostrar o retrato daquele fundo que, peraí, nos últimos 2 anos o juro caiu. Ele pega e te mostra a lâmina linda lá, né? Um baita retorno nos últimos 2, 3 anos. Porque os juros tiveram uma trajetória e a bolsa pode ser a mesma coisa. Um fundo de ação, olha, só subiu. Está no topo, será que continua? Então não tem certo ou errado, melhor ou pior, é saber cenário hoje para diante. Olhar o passado é bacana, é interessante, tem que ser feito. É a melhor estatística que a gente tem. Mas tão importante quanto é olhar o cenário de hoje para o futuro e falar, opa, aqui pode ser que continue performando. Aqui eu acho difícil. E ponderar risco-retorno e determinar o caminho que a gente vai seguir. Excelente. Antes da gente colocar os últimos 3 pontos aqui do nosso bate-papo de hoje, queria voltar num ponto da vantagem, né? Os fundos multimercados têm uma vantagem muito interessante, que é a questão nova da legislação que permite a diversificação internacional. Perfeito. Né? Esse é um ponto super interessante. Perfeito. Você pode ter uma estratégia macro hoje, os grandes fundos multimercados hoje reconhecidos como Verde, como Adam Capital, Perfeito. as grandes gestoras e os grandes nomes de gestores que foram conhecidos são fundos macros do Brasil. Perfeito. Mas você tem muitos fundos novos que estão chegando no Brasil com estratégia macro, com outras estratégias e com diversificação internacional. Então, seja multimercado com investimento em ações lá fora, multimercado macro internacional, que quase não tem nada a ver com o Brasil. Então, assim, pegou a época de maio do ano passado com delação do JBS, não teve problema nenhum.
Então, assim, é uma forma para o investidor, inclusive, se proteger das crises, dos problemas brasileiros. Então, assim, é um efeito de diversificação, com certeza. E aí eu vou até fazer um gancho muito bem colocado pelo Jonathan, a questão da diversificação internacional, que é permitida através dos multimercados. O capacity, gente. Quantas vezes você quer investir num fundo e ele está fechado? Pô, como assim está fechado? Eu não consigo colocar dinheiro. Porque no Brasil, imagina, a nossa bolsa movimenta quando muito 10 bi. Isso é pouco. 10 bi de reais é o quê? 3 bi de dólar? Nem isso. É pouco dinheiro, acredite. Então um fundo muito grande, ele não consegue captar 1, 2, 10 bilhões. Ele fecha, porque não tem, os ativos brasileiros não têm liquidez para isso, para um fundo muito grande. Quando você vai lá para fora, aí o capacity vai para quase infinito, onde a liquidez é dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes maiores que no Brasil. Então, além dessa diversificação, poxa, se a gente não tem condições, nesse volume desse fundo, de fazer bolsa no Brasil, a gente tem Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim, temos o mundo inteiro para operar. Bom, bem colocado, Jonathan, bem colocado, Daniel. E vamos falar do timing. Qual o momento? O investidor pode investir em fundos multimercado a qualquer momento? Ou tem um momento específico que você considera? Eu acho que o ponto principal, assim, primeiro, né, ele tem que saber o planejamento dele, né? Uma coisa é você montar sua reserva financeira, depois que você montou sua reserva financeira, você tem que ter um pedaço do teu capital ali que vai estar no investimento um pouco mais conservador. Feito isso, cara, aí sim você tá, se você tiver perfil, né, óbvio, um perfil ali de moderado e agressivo, pensar nos multimercados com pensamento de médio e longo prazo. Eu não vejo sim um momento exato que você tem que entrar, acho que não tem tanto time, mas muito mais o planejamento sim da tua carteira de investimento, né? Em que momento que eu estou na construção da minha carteira? Claro, tem time, tem momento melhor para você entrar? Claro que tem, mas eu acho que tem muito mais a ver com o planejamento como um todo e não só com o time exato de mercado. E, inclusive, para aquele investidor que está preocupado com a proteção, mas também que busca uma alta rentabilidade, ele pode, né, formar a reserva de emergência dele através de fundos multimercado de baixa volatilidade. Esse é um ponto que eu até não discordo, é uma maneira diferente de enxergar as coisas. Porque, de novo, o Jonathan acertadamente está olhando fundo de média e alta vol. Porque senão essa história de fazer uma carteira, eu já penso o seguinte, não acho errado um investidor fazer uma carteira de investimentos 100% em fundo macro, em fundo multimercado, 100%. Não, é possível, até mesmo os grandes investidores fazem. Então veja, você tem fundo super conservador com liquidez diária, você tem fundo moderado, você tem fundo agressivo. E no agressivo tem fundo macro, que pode ou não trabalhar com bolsa, e tem fundo só bolsa. Então eu já penso que não existe timing. Veja, o que existe é timing para subclasse de fundo. Então veja, a economia está bombando, juro está baixo, bolsa está no high, e começa a dar sinal de enfraquecimento. Então nos últimos 3 anos a bolsa está bombando, está todo mundo, está enfraquecendo. Você vai continuar num fundo multimercado de ações? Não. Mas um fundo de inflação pode ser interessante. Até, mentira, se a economia vai piorar, provavelmente a inflação também é problema, porque o juro deve subir. Mas um fundo juro e câmbio, por que não? O gestor só tem que acertar a direção, diferente do fundo bolsa. Então a questão do timing, alguns fundos, por exemplo, ações, você consegue fazer timing. Inflação, fundo inflação, gente, é quando você vê lá pré-longo prazo, ou inflate, ou inflação, ou juro real. Esses fundos aplicam em ativos parecidos ou exatamente NTN e LTN, que são o Tesouro Pré e o Tesouro IPCA+. Quem está mais familiarizado com o mercado financeiro sabe que em momentos onde o juro cai, esses ativos sobem, é inversamente proporcional à dinâmica. Quando o juro sobe, esses ativos caem. Então, de novo, bolsa e inflação, você consegue fazer timing, olhando o cenário, estudando o cenário, probabilidade. Multigestão e macro, não tem como. O multigestão e o macro ele pode performar na crise, no juro, na bolsa, sem bolsa, esse toda hora é hora. E você pode fazer uma carteira, sim, 100% em fundos multimercados.
desde que se saiba escolher o conservador para reserva de emergência. Se você tiver perfil para risco, 10, 20, 30% com risco alto e o restante o risco moderado. Dá para fazer. Bem colocado, ótimo. E, bom, só para complementar, uma coisa que eu acho bastante importante também e que os fundos multimercado, eles propiciam isso para o investidor, é a questão da diversificação. A gente bate muito nessa tecla, né, de diversificação de investimentos. Os fundos de investimento, por si só, já permitem ao investidor fazer uma diversificação de seus investimentos. Agora, os fundos multimercado, mais ainda, porque além dele diversificar as classes de ativos, ele também vai diversificar a quantidade, porque o fundo está investido em centenas, até milhares de ativos, dependendo do tamanho do patrimônio do fundo. Perfeito, bem colocado, é isso aí. Então, eu acho interessante. Bom, outra coisa que eu queria debater é para quem que é recomendado, mas eu acho que já está respondido, né? Para absolutamente todo e qualquer investidor, independentemente da idade e do perfil. E outra coisa que eu queria falar também é sobre alguns tipos de fundo, mas que... Eu acho que com exceção de um único perfil, né? Talvez o investidor ultraconservador, aquele investidor que ele só quer corrigir o patrimônio dele pela inflação. Esse talvez não seja o candidato ideal para esse tipo de fundo. Até mesmo tem exceções, né? Não, aquele que tolera zero volatilidade. Eu acho que esse não, eu acho que talvez não faça sentido. Perfeito. Porque ele pode pegar, às vezes, um movimentinho que tem algum pouco mais de... O cara que está acostumado com, por exemplo, o CDB, que todo mês dá um pouquinho acima do CDI e está feliz com aquilo. Talvez ele, mesmo para um fundo multimercado de baixa volatilidade, ele pode se assustar em algum dado momento. Então talvez não faça sentido, inclusive, não só fundo multimercado, mas por exemplo, fundo de renda fixa, crédito privado. Perfeito. Então assim, é um cara que é ultra conservador. E aí esse cara talvez tenha que ficar só no Tesouro Selic e esquece o resto. Eu concordo integralmente, é isso aí. Ele vai ficar no Tesouro Selic ou CDB que de grande banco, exatamente. FGC, talvez e reza para Deus para nem o Bradesco nem Itaú quebrar, senão o bicho pegou. É bem por aí. Bom, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar. Você ia falar um pouquinho sobre as classes, mas eu não sei se eu posso citar rapidamente. Então, o multimercado a gente já falou exaustivamente. Você pode ter o referenciado, renda fixa, que pode ser crédito privado ou crédito estruturado, basicamente. Tem outras subclasses. Você pode ter o macro, e dentro do macro tem o macro de baixa vol, de média vol e de alta volatilidade. Você tem o fundo bolsa. Dentro do multimercado tem de bolsa. Você tem o long base, você tem o long short e você tem o multigestor, que trabalha... O multigestor nem eu entendo, porque aí literalmente pode fazer tudo, absolutamente tudo. Alguém vê alguma coisa diferente? Tem, além disso, você tem os de arbitragem, quantitativo. Bem colocado, quantitativo. Você tem os long shorts, dentro do long short tem direcional e neutro. Exato. Então, cara, eu falei de long base também. Você tem o de média vol, de alta vol. Ele subdivide, ele ramifica em dezenas de subclasses. Mas é basicamente isso que a gente colocou aqui. Não é à toa que é bom sempre ter alguém para te ajudar, né? Exato. O investidor leigo normalmente se perde dentro dos fundos multimercado. Pô, e qual subclasse que é mais interessante? Não existe. Cada cenário propicia uma subclasse e quant é bom ou é ruim? Depende. É igual você colocou, bem colocado, restaurante, né? O chefe é bom ou é ruim? Tem restaurante que tem excelentes chefes. Comer em restaurante é bom. Isso é verdade? Depende do paladar do cliente também. Não. O que é melhor, comer em casa ou no restaurante? Pode alguém falar assim, comer não, no restaurante é bem melhor, eu tô pagando. Não, se for um cara ruim, então o fundo é a mesma coisa, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, não tem certo ou errado. É isso aí, obrigado Jonathan, obrigado Daniel. Vou fazer um convite para quem não segue o Caminho para a Riqueza, clicar no botão aqui embaixo. Também tem um sininho onde você receberá as notificações sempre que publicarmos um conteúdo novo. E por favor, Jonathan, faz o convite você mesmo para seguir o seu canal. Pessoal, se inscreve lá no blog da London Capital. Eles vão deixar aí embaixo também na descrição o nosso link. E lá tem todo o vídeo que a gente fala sobre planejamento, investimentos, finanças. E, cara, esses dois aqui são feras, né? Por fim, antes de me despedir, eu gostaria de pedir para que você interaja conosco. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para a gente saber que a gente está no caminho certo e para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você, investidor.
Música